Olá, meus amigos e meus irmãos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O apóstolo Paulo nos deixou um código de vida poderoso. Sim, a justiça de Deus é revelada, mas a chave final está na última frase. Mas o justo viverá pela fé. Não se trata apenas de crer, trata-se de viver. E o que significa na prática deixar a fé ser seu GPS diário? Como a confiança inabalável em Deus transforma suas decisões, os seus desafios e os seus futuros? E porque essa simples, mas profunda afirmação é o pilar que sustenta toda a vida cristã? Então, nesse vídeo, nós vamos tratar desse assunto. Viver pela fé, o segredo de Romanos 1,17. Fique comigo nesse vídeo. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essas palavras do apóstolo Paulo, escritas há quase 2000 anos, não são apenas uma citação, mas um mapa de vida que atravessa os séculos. Elas revelam a justiça de Deus, mas apontam para o tema central, viver pela fé. O que realmente significa deixar a fé ser seu modo de vida? Como esta verdade transforma a maneira como encaramos a justiça e os desafios diários? Nesse vídeo, vamos mergulhar profundamente em Romanos 1,17 para desvendar os significados teológicos e, principalmente, as aplicações práticas de viver pela fé. Seja você um estudante dedicado ou alguém em busca de um alicerce espiritual sólido, prepare-se para descobrir como a confiança inabalável em Deus pode mudar sua vida de forma prática e impactante. Pronto para mergulhar no poder desse versículo e aprender a viver de fé em fé? Romanos 1,17 começa com uma afirmação poderosa, porque nela se descobre a justiça de Deus. Mas o que é essa justiça? Diferente da justiça humana, que muitas vezes busca punição e equilíbrio, a justiça de Deus é restauradora e redentora. Ela não é algo que conquistamos com boas ações, mas algo que Deus revela através dos evangelhos. Na Bíblia, o contexto de Romanos 1 mostra Paulo falando aos cristãos em Roma, uma cidade marcada por poder, corrupção e diversidade religiosa. Ele apresenta o Evangelho como a solução para a condição humana caída, descrita nos versículos seguintes, em Romanos 1,18 a 32. A justiça de Deus, então, é o meio pelo qual ele justifica os pecadores, não por mérito próprio, mas pela fé em Cristo. Temos um exemplo prático na palavra de Deus. Pense em Abraão, citado mais tarde, em Romanos 4,3, que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não tinha uma lista de obras perfeitas, mas confiou em Deus quando tudo parecia impossível. Essa confiança, essa fé, foi o que tornou justo aos olhos de Deus. Como diz Romanos 1,17, que essa mesma dinâmica está disponível para nós hoje. E por que isso importa hoje? Nós vivemos em um mundo onde a justiça é frequentemente distorcida por interesses pessoais ou sistemas falhos, a injustiça que vivemos. Romanos 1,17 nos lembra que a verdadeira justiça vem de Deus e é acessível a todos que creem. Isso nos dá esperança e um padrão mais alto para viver. Qual é o significado de fé em fé? A expressão de fé em fé pode parecer enigmática à primeira vista, mas ela é a chave para entender a progressão da vida cristã. Em Romanos 1,17, o texto diz, porque nela se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Isso sugere um processo contínuo, um crescimento que começa com a fé e se desenvolve por meio dela. Uma interpretação clara de fé em fé pode ser entendido como, do início ao fim, pela fé. A salvação começa com um ato de fé e é sustentada por ela ao longo da vida. Da fé de um para muitos, o Evangelho se espalha de pessoas para pessoas,
como uma corrente de confiança em Deus. Para nós nos aprofundarmos, a nossa fé cresce em profundidade e maturidade com o tempo. Temos o exemplo de Pedro em Mateus 14, 28 e 31, quando ele anda sobre as águas com fé, mas começa a afundar quando duvida. O Senhor Jesus o resgata e a sua fé é renovada. Esse ciclo de confiar, falhar e crescer reflete de fé em fé. É um processo vivo e dinâmico. Em sua vida, de fé em fé, pode significar dar pequenos passos de confiança em Deus diariamente. Por exemplo, ao enfrentar uma decisão difícil no trabalho, comece orando por direção, um ato de fé, e siga confiando que Deus guiará o resultado, outro ato de fé. Esse hábito fortalece sua jornada espiritual. É você perseverar, é você crer, buscar. E porque o justo viverá pela fé? A última parte de Romanos 1,17 cita Abacuque 2,4. Mas o justo viverá pela fé. Essa frase é o coração do versículo e um pilar da teologia cristã, especialmente na Reforma Protestante. Mas o que significa viver pela fé? Então, viver pela fé, eu posso dizer para vocês que é um estilo de vida, de total dependência e confiança em Deus, e não olhar para as circunstâncias, ou conforme a ordem bíblica de que o justo viverá pela fé. Envolve uma caminhada contínua, fundamentada na palavra de Deus, e não em emoções ou no que se vê. A fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. E temos princípios fundamentados ou fundamentais para viver pela fé. E uma delas é a confiança absoluta em Deus. Viver pela fé significa colocar toda a sua confiança em Jesus Cristo, crendo que Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando as circunstâncias, as adversidades não fazem sentido, vá totalmente contra aquilo que a palavra de Deus está falando. A fé, ela não se baseia em sentimentos, mas na palavra de Deus, que é eterna e sólida. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e meditar na palavra de Deus. Não é o que eu estou sentindo que vai dizer que eu estou com fé ou não, mas é uma atitude que eu decido crer. E também ter obediência e ação. A fé bíblica não é inerte, ela implica em ação e obediência à palavra de Deus. Então, significa que eu tenho que acreditar, que eu tenho que ter atitude. Fé é você crer, obedecer e ter atitude, pois a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé, eu tenho que mostrar através da minha atitude. E a dependência contínua é um reconhecimento da nossa incapacidade humana e da nossa total necessidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E também temos que estar fundamentado na esperança e no amor. A fé, ela atua em conjunto com a esperança e o amor, que são os três pilares da vida cristã, sendo o amor o maior deles. E quero também levar você, orientar você, para você ter uma vida, uma caminhada de fé. E para isso acontecer, o primeiro passo é a oração. Cultive a oração, mantenha um diálogo constante, íntimo com Deus, partilhando com Ele alegria, sofrimento, dores, dificuldades. É comunhão. Isso fortalece a fé e a amizade com Ele. E eu conheço a Deus e assim eu aprendo a confiar nele. E o mais importante é você estudar a Bíblia diariamente. Aprofunda-se, venha se aprofundar no conhecimento bíblico,
a leitura e meditação diária da palavra de Deus são cruciais para fundamentar a vida e discernir a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará e fortalecerá a tua fé. E busque uma vida de comunhão. E qual é essa comunhão? É estar na igreja, comunhão com os outros irmãos, a participação das atividades na igreja, dos sacramentos da igreja, Santa Ceia, os cultos, culto de oração, a busca do Espírito Santo, jejuns, são meio de crescimento na fé, porque junto você vai crescer. E também pratique a gratidão e o louvor. Tenha sempre o louvor nos lábios, inclusive nos momentos difíceis. Isso ajuda a manter o foco em Deus e não nos problemas. Aprenda com exemplos de fé. E quais são esses exemplos? Estude a vida de personagens bíblicos, como Abraão, que foi reconhecido como príncipe de Deus por sua fé, o pai da fé. Mesmo peregrinando em tendas e terras distantes, ele foi um homem de fé. E outros exemplos de fé para se inspirar: José do Egito, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, o nosso próprio Mestre Jesus, o apóstolo Paulo, os apóstolos e homens e mulheres de Deus, os heróis da fé. Tá bom, meus amados? São os princípios bíblicos, para fundamentar a nossa fé, que é muito importante. Pois o inimigo da fé é a dúvida. Apoie-se na onipotência de Deus e evite a ansiedade, pois Ele proverá. Medite em Cristo, no sacrifício de Jesus. Ajude a aprofundar a compreensão do amor de Deus e a base da nossa redenção e o que fortalece a fé. Então, viver pela fé, a essência, é uma jornada de confiança inabalável, obediência ativa a Deus, que resulta em uma vida com propósito e dignidade espiritual. Amém? Então é essa a mensagem para hoje. Se esse vídeo falou com você, deixe aí nos teus comentários e compartilhe alguma palavra que falou no teu coração. Quero estar orando por você, meu Deus e meu Pai. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no canal Pastor Paulo Almeida. E hoje o tema é viver pela fé. Eu peço que o Senhor dê uma porção dobrada de fé, que o Senhor fortalece, que o Senhor avive, desperte a fé de cada um, que eles venham ter essa fé, o qual a Tua palavra nos diz que nós devemos viver e andar pela fé. Da vida, da fé, uma fé vitoriosa, uma fé ativa, uma fé poderosa, uma fé que venha agir, que venha trazer resultados, venha trazer atitudes. Abençoe a todos, despertando e avivando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe para que outras pessoas também possam estar assistindo e nos ajude a crescer aqui. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Amém.